Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Panciarelli. Esse canal dedica-se a falar exclusivamente sobre literatura de qualidade. Se você está chegando agora e quiser nos prestigiar, tem um botãozinho aí embaixo de inscreva-se. Você pode se inscrever no nosso canal. Ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar esse sininho, toda vez que nós postarmos uma nova videoaula aqui, você será avisado. As postagens aqui são feitas sempre às segundas-feiras, a partir das 14 horas, e nós sempre procuramos trazer à discussão autores de qualidade, grandes romances, e hoje nós vamos começar uma nova temporada. Estamos na nova temporada, segunda temporada do Ano da Graça de 2022, onde nós vamos falar aqui sobre autores latino-americanos que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Agora, se você não assistiu a temporada passada foi dedicada a grandes feras da literatura norte-americana. Nós falamos aqui de grandes autores norte-americanos, nós falamos de Ernest Hemingway, nós falamos de Truman Capote, nós falamos de William Faulkner, nós falamos de J.D. Salinger. Se você quiser, você pode, se você não teve a oportunidade de assistir às aulas da temporada passada, você pode, inclusive, maratonar, né? Agora se diz assim, quando a pessoa vai lá e faz uma maratona de séries, de filmes, você pode fazer uma maratona de literatura de qualidade. As 4 videoaulas sobre esses 4 grandes autores norte-americanos estão disponíveis aqui na plataforma, basta você entrar na área de busca, digitar o meu nome, que é Antônio Panciarelli, Panciarelli com 2 L's no final, e está tudo lá. Quer maratonar outras? Também. Temos aí 4 videoaulas sobre autores africanos de língua oficial portuguesa. Eu falei de Mia Couto, Ela, Jack, Paulina Chiziane, está lá também. Mais maratona. Nós falamos anteriormente de 4 grandes escritoras. Nós falamos de Virginia Woolf, Agostina Bessa Luiz, Raquel de Queiroz, a querida Clarice Lispector, lá também. Dá para maratonar à vontade, dá para passar o final de semana ouvindo, discutindo e criando uma listinha aí de grandes autores e grandes obras que você precisa ler antes de morrer. Bom, como eu disse, eu sou Antônio Panciarelli, eu sou professor de literatura e crítica literária, eu tenho um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e um doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. As nossas videoaulas aqui, elas são postadas todas as segundas-feiras e nessa nova temporada, como eu disse, então, nós vamos falar de 4 autores latino-americanos que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Infelizmente, não há nenhum brasileiro entre eles até o momento, e pelo andar da carruagem, pela qualidade da nossa literatura contemporânea, eu acho que eu não vou viver para festejar aqui um autor brasileiro recebendo esse galardão da Academia Sueca, mas nós vamos falar de gente que nos representa bem, representou bem o continente. Eu escolhi, então, 4 autores. Eu escolhi o mexicano Octavio Paz, eu escolhi o chileno Pablo Neruda, o colombiano Gabriel Garcia Marques e o peruano Mário Vargas Llosa. Então, nós vamos abrir esta nova temporada falando de Jorge Mário Pedro Vargas Llosa, o primeiro marquês de Vargas Llosa. Conhece Vargas Llosa? Claro que você conhece, que você já ouviu falar. Este que é um dos mais importantes escritores de todos os tempos, não só latino-americana, mas da literatura mundial, que vai completar 86 anos em março próximo. Vida longa a Mário Vargas Llosa, que é jornalista, professor universitário, escritor, ensaísta, foi político também. Essa é uma das características dos escritores latino-americanos, é a forte atuação desse quarteto na política de seus países, na atuação política em defesa de valores e de ideologias que eles acreditavam.
vamos falar, bater uma bola sobre isso também, mas é óbvio que o que nos interessa aqui particularmente é a literatura de qualidade, né? Os romances de fôlego que esses escritores latino-americanos escreveram. E do Vargas Llosa, então, um homem que tem uma literatura profícua, escreve muito, tem muita coisa boa. Eu escolhi 2 romances e eu digo para vocês que é de peso. Né? O primeiro que nós vamos falar aqui é esse aqui, Conversa na Catedral, um romance de 500, 600 páginas nessa edição que eu tenho aqui, né? Da Francisco Alves, é uma edição bem antiga. Francisco Alves, Conversa na Catedral. E depois nós vamos falar deste outro aqui também um romance de peso, de fôlego. Este aqui é uma reedição da Alfaguara. Alfaguara é um selo, né? Ele tem 606 páginas nessa edição que eu tenho. É uma leitura boa para você fazer aí no carnaval que se aproxima, se é que a gente vai ter feriado de carnaval com essa situação pandêmica complicada que nós estamos vivendo, também estamos no terceiro ano dessa situação horrorosa. Mas se você tiver tempo, então, se você quiser se programar, são 2 leituras intensas e muito boas. Bom, então quem foi Jorge Mário Pedro Vargas Llosa? Ele nasceu em Arequipa, no Peru, no dia 28 de março de 1936. Como eu disse, irá fazer 86 anos, está aí em plena atividade. Ele é ensaísta, tem uma coluna no jornal Estado de São Paulo, né? Se você quiser conhecê-lo. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2010, foi o último latino-americano que ganhou esse prêmio. E lá para cá, a gente observa outras pessoas de outros continentes ganhando esse prêmio. Bom, o Mário Vargas Llosa ele tem uma particularidade, como eu falei, que é a história da militância política dele. Ele concorreu à presidência do Peru em 1990, com uma coalizão de centro-direita chamada Frente Democrática, onde ele defendia reformas liberais para o Peru, mas infelizmente ele acabou perdendo no segundo turno o senhor Alberto Fujimori, um populista, né, que se autodenominava de esquerda, depois fez aquela situação absurda que o Peru viveu. Parece que o homem hoje está amargando, puxando uma cadeia lá no Peru. E eu acho particularmente que se o Peru tivesse eleito Vargas Llosa, acho que estaria numa situação melhor. Mas, enfim, a presidência do Peru perdeu um possível grande presidente, mas o mundo continuou ganhando, porque Vargas Llosa pôde se dedicar, então, ao seu ofício e à sua escrita de qualidade. Bom, o Vargas Llosa, ele teve, como na trajetória política dele, ele foi marxista na juventude, né? Ele era um admirador de Fidel Castro, chegou a escrever uma carta de apoio ao regime cubano, e ele chegou a fazer parte do conselho da revista que era do Centro de Pesquisas Literárias, chamado Casa de las Américas de Cuba, Casa das Américas, um centro de pesquisa que foi comandado pela revolucionária Aide Santa Maria, que premia escritores latino-americanos, particularmente escritores que perfilam, né, que comungam do regime da Fidel Castro. Vargas Llosa, então, na juventude, ele participou, mas depois ele caiu em si, principalmente quando houve a tentativa da União Soviética de invadir a Tchecoslováquia, né? Ele se posicionou contra, ele teve uma postura bastante crítica em relação a isto, ele reconheceu que ele estava errado, que o regime stalinista estava errado, que, por consequentemente, Cuba de Fidel também tinha tomado um caminho errado ao se tornar comunista, stalinista e um satélite da União Soviética, e ele acaba, então, rompendo com esta ideologia. Ele acabou sendo considerado persona não grata em Cuba pelo ditador
Fidel Castro, né? E ele passa, assim, então ele dá uma guinada, ele deixa de ser marxista e caminha para o centro-direita. Hoje eu diria que ele é uma pessoa de posições conservadoras, liberal, ele abandonou o Peru, obteve a cidadania espanhola, agora hoje vive entre Espanha, Inglaterra, continua produzindo, mas então ele abandonou a vida política depois dessa experiência ruim que ele teve com o marxismo, que ele teve com a política também. Bom, eu estou falando tudo isso aqui para situar o personagem, porque ele acabou sendo uma figura controversa, pessoas que achavam que ele devia continuar na escrita, mas o homem é um animal político e ele se posicionou e deu a cara à tapa. Infelizmente, o povo preferiu ficar com o ditadorzinho menor, Alberto Fujimori, e o resto é história. Bom, Vargas Llosa começa a escrever nos anos 60, ele tem um primeiro livro publicado em 1963, que é A Ciudad y los Perros, A Cidade e os Cachorros. Depois, em 1966, escreve A Casa Verde, e aí ele nos conta que ele teve uma influência muito grande de William Faulkner, lembra? Há 2 aulas atrás nós falamos aqui de William Faulkner, e neste livro, A Casa Verde era um bordel, né? Ele vai traçar a vida de prostituta, dos personagens que frequentavam esta Casa Verde, e em 1969, então, ele vai escrever que, na minha opinião, é o maior romance, é o melhor romance de Mário Vargas Llosa. Parece que ele também concorda comigo, quer dizer, eu concordo com ele. Ele disse que se ele pudesse livrar um livro dele de uma possível fogueira de livros, ele salvaria, então, Conversa na Catedral. Conversa na Catedral foi escrito em 1969, publicado originalmente em 4 volumes, e do que se trata, então, este romance, Conversa na Catedral, que, uma outra particularidade é que ele teve 2 títulos no Brasil. A edição da Francisco Alves, que é a edição primeira, essa que eu tenho aqui, Conversa na Catedral. E depois o selo Alfaguara publicou o título como Conversas no Catedral. E Conversas no Catedral tem uma razão de ser, obviamente, que catedral não é uma igreja. Nós estamos falando aqui de catedral. Catedral era um boteco, tipo boteco sujo, né? Na periferia de Lima, onde se vendia comida barata, né? Os famosos PF, cerveja baratinha também. Então era lá que os personagens, né, desse romance, os protagonistas desse romance vão se encontrar e mais ou menos onde a história vai se desenrolar. Então, Conversa na Catedral refere-se a um bar da periferia de Lima, uma espécie de pé sujo, vende refeições e cervejas cristal barata, e onde vão se encontrar, então, 2 personagens. Santiago Zavala, filho de um ministro de uma família abastada, né? Depois resolve abandonar a família, deixar a sua herança de lado e se transformar num jornalista, e Ambrósio. Ambrósio era o motorista do pai do Santiago. Então a história começa mais ou menos assim. Havia uma epidemia de raiva na cidade de Lima, e a prefeitura e o governo local então resolveram matar os cachorros, pegar os cachorros na carrocinha, pegar os cachorros a laço, né? Sequestrar os cachorros para meio da rua, botar esses cachorros na carrocinha, levar para o abrigo municipal. Esses cachorros eram matados a pauladas, né? E um belo dia, a mulher do Santiago está passeando pelas ruas de Lima, inclusive o cachorro dela estava na guia, estava lá com o coleiro e na guia, para a tal carrocinha lá, os dois caras saem correndo, toma o cachorro da moça e leva ele para o abrigo municipal. A moça é desesperada, conta para o Santiago. O Santiago vai então até o canil, dá uma carteirada, diz lá que ele é jornalista e que ele quer o cachorro dele de volta.
Então eles vão lá procurar o cachorro, ele assiste então a cena, uma cena deprimente, onde um dos funcionários coloca um cachorro dentro de um saco de estopa e o mata a pauladas, ele fica indignado com isso, acaba conversando, conquistando lá a confiança dos administradores e consegue resgatar o cachorro. Ele vê aquele rapaz, um homem negro que está matando o cachorro, ele reconhece então o antigo motorista da família dele, o antigo motorista do pai, que era o Ambrósio. E ele vai lá e conversa com o Ambrósio, fala, você não está me reconhecendo, tal, eu sou o Santiago Zavala, e ele sai então, ele convida o Ambrósio para almoçar, e o Ambrósio sugere então que eles vão fazer, para eles fazerem a refeição lá na catedral, né? no boteco, no Pé Sujo, e onde eles vão tomar cerveja. Então a ação vai se passar aí. A Conversa na Catedral é um livro onde Zavala, né, o Santiago Zavala, vai as reminiscências dele, desde quando ele era estudante, e nós estamos falando do Peru da década de 1950, e através dos encontros que ele tem com o Ambrósio vai lhe contar a passagem de sua vida, a passagem de quando ele era motorista do pai, que era ministro do ditador de Guantão, lá o Odria, vamos falar um pouquinho sobre isso, e o livro vai ser então em termos de idas e voltas. Tá? É um romance onde há uns recursos estilísticos do narrador, que nós chamamos do discurso indireto, livre, lembra? Eu falei disso em aulas passadas, sobretudo quando eu falei de William Faulkner, onde a fala do personagem vai se misturar, às vezes, com a fala do narrador. Às vezes nós temos o narrador onisciente, aquele que está acima, aquele que tudo sabe, tudo vê, que vai contando a história dos personagens, e vez e outra, então, introduz aí o personagem. O personagem começa a narrar a sua história, então ele é narrado em dois planos, o narrador onisciente, as personagens que vão falando, e as personagens vão tendo voz, né? O autor vai então dando voz a várias personagens, e é o que nós chamamos então de uma polifonia de voz, uma polifonia, ou seja, um romance polifônico. Polifonia, como eu já expliquei aqui, é um termo que a literatura vai emprestar da música. Né? Imagine uma orquestra onde tem vários instrumentos, você tem o cello, você tem o violino, você tem os instrumentos de percussão, cada um desses instrumentos toca uma nota, toca a sua nota, e depois, no fim, a junção de todas essas notas acaba surgindo uma única melodia, uma música. Então, isto é uma polifonia, são várias vozes. Então, a literatura vai emprestar esse termo da música e vai quando há várias vozes no romance. Todo romance é polifônico, professor, porque todo romance tem diversas vozes. Dificilmente você encontra um romance onde há uma voz única. Pois é, mas a crítica literária, né, acaba enquadrando esta narrativa, né, contando uma narrativa em que há várias vozes, como uma polifonia. Então, Conversa na Catedral, ele vai nesta toada da polifonia, né, todas as vozes, as várias notas musicais de diversos narradores, e ele vai misturando então o discurso indireto, o livre indireto. Bom, então a história vai nesta toada. O Ambrósio é um negro, ex-motorista do pai do Santiago Zavala e que agora ganha a vida trabalhando como apanhador de cães no canil municipal da cidade. Parece que eles ganhavam um sol, que era a moeda da época, por cada cachorro que eles traziam. Então você imagina a loucura. Eles não tinham salário fixo, eles ganhavam por produção, eles saíam aí com a carrocinha pelas ruas de Lima, né, por todos os bairros possíveis para recolher o cão. Então eles faziam isso, eles não recolhiam só os vira-latas, né, os rafeiros que estavam abandonados pelas ruas e que podiam transmitir a raiva, mas no afã de ganhar dinheiro, eles acabavam pegando também os cachorros, de madame, os cachorros que estavam com a coleira, né, com a guia, tal, como eles fazem com o cachorro da mulher do Santiago. E do outro lado, então, nós temos Santiago Zavala, que era filho, então, de uma família abastada, uma família bem, que vivia em Miraflores, né, um local bacana lá de Lima, mas ele resolve abandonar tudo isso, ele resolve
enveredar pela carreira de jornalista para desgosto do pai dele, ele meio que rompe com a família. Ele é um jornalista assim, sem muitas perspectivas, ele acaba trabalhando no jornal na cidade, mas como editorialista. A função dele é chegar de manhã lá na redação, receber os temas e a partir daí escrever o editorial do jornal. Ele se desenrasca dessa função em 3, 4 horas. Vai a vidinha dele, que é essa vidinha então com a mulher, o cachorro, e até o momento em que ele reencontra o motorista, o Ambrósio, e ele passa então a frequentar, né, a catedral, o boteco sujo. Então a história vai nessa história de reminiscência. Bom, o pano de fundo de Conversa na Catedral, então, é a história que se passa entre 1948 e 1956 e vai falar de uma ditadura no Peru. A América Latina é coalhada de ditaduras e ditadores, que é o general Manuel Odría. Né? Manuel Odría foi considerado, primeiramente, um herói de guerra, na guerra que houve entre o Peru e o Equador em 1941. Em 1945, o José Bustamante, né, ganhou as eleições presidenciais com o apoio de uma organização muito, muito importante no Peru, que se chamava APRA, Aliança Popular e Revolucionária Americana, e o APRA apoia o Bustamante, mas no decorrer do governo constitucionalista do Bustamante, ele se mostra traidor aí dos princípios democráticos e dos princípios de esquerda que faltavam a APRA. Ele rompe, né, a APRA rompe com ele no meio do caminho, e o fundador da APRA é um nome importante, que é o Raul Raya de la Torre. Ele foi um dos fundadores do aprismo, né, do APRA no Peru, e com esse rompimento, o Manuel Odría acaba, então, se revelando um tiranete. O que ele faz, então? Ele era ministro do governo do Bustamante, ele engendra lá um golpe de Estado, ele derruba o Bustamante, assume os militares, com os militares assumem o poder, ele coloca um fantoche no governo, que era o Zenon Noriega, renuncia, né, e obriga o Zenon a renunciar, e é convocada eleições, e ele foi eleito. Ele era o candidato único, ele foi eleito, então é uma espécie de golpe de Estado branco. Ele usou a democracia para dar um golpe de Estado. Isso lhe parece familiar? Né? A gente sempre vê isso aqui pela nossa pobre América Latina. Bom, a história é aquela que nós já conhecemos: um ditador, falta de liberdade democrática, censura intensa, perseguição aos opositores, presos políticos, corrupção galopante, que ninguém é de ferro. E então é esse o pano de fundo que Mário Vargas Llosa vai tratar de uma forma magistral nesse romance de 1969, que é Conversa na Catedral. Se você não leu, eu recomendo vivamente que você o faça. Como eu disse, é um livro de 600 páginas, mas é um livro envolvente, você nem percebe que é um livro tão grande. Como eu disse, se você se programar para os feriados de carnaval, se houver carnaval, se houver feriado esse ano, é uma leitura que eu recomendo vivamente. Essa edição que eu tenho é uma edição antiga da editora Francisco Alves, mas é um livro que está no catálogo, ele foi reeditado pela Alfaguara. Se você procurar, você vai encontrar em sebos, como eu recomendo aqui frequentemente. Então, este é o primeiro livro Vargas Llosa, Mário Vargas Llosa, Conversa na Catedral. Aqui tudo bem? Bom, o outro livro do Vargas Llosa, que eu recomendo também para você, né, nós vamos falar um pouco aqui, é este aqui, A Guerra do Fim do Mundo. Essa edição é uma edição da Alfaguara, tem 606 páginas, está em catálogo. E do que fala a Guerra do Fim do Mundo, professor? A Guerra do Fim do Mundo tem muito a ver conosco, tem muito a ver com o Brasil. Essa guerra no fim do mundo que o Mário Vargas Llosa
fala que é a Guerra de Canudos, lembra da Guerra de Canudos, sertão baiano, uma história comandada por um homem chamado Antônio Conselheiro. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar então sobre, é isso que se trata, a Guerra do Fim do Mundo. Esse livro tem uma característica sobre a qual eu também já falei aqui, que é o gênero literário romance histórico. O que é um romance histórico? Um romance histórico é aquele em que o autor se apropria de fatos reais, ele pega um fato real, e aqui o fato real é a Guerra de Canudos, no sertão baiano, e ele incorpora na sua ficção. A Guerra do Fim do Mundo não é um livro-reportagem, não é uma narrativa factual, apesar de se basear em fatos reais, se basear na vida de Antônio Conselheiro e na guerra que foi travada entre a polícia republicana e uma pessoa ensandecida, que era o Antônio Conselheiro, que era um sebastianista, né, que defendia o império e o imperador. E Mário Vargas Llosa fez uma pesquisa de fundo. Ele esteve aqui no Brasil, ele foi visitar os arquivos históricos do Rio de Janeiro, de Salvador, ele viajou pelo sertão baiano, Sergipe, ele frequentou os lugares que Antônio Conselheiro passou, ele conversou com muita gente, e isso lembra um outro autor brasileiro para você? Lembra um cara que também andou pelo sertão para escrever um grande romance? Ele mesmo. Se você pensou em Guimarães Rosa, você acertou. A gente pode traçar um parâmetro aqui entre A Guerra do Fim do Mundo e um outro livro, eu diria que é Grande Sertão Veredas. Claro que Vargas Llosa não se inspirou em Grande Sertão Veredas, ele se inspirou num outro livro, que eu já vou falar daqui a pouco, mas é um livro que nos remete também a Grande Sertão, porque Guimarães Rosa fez uma coisa parecida. Né? Ele também, claro que Guimarães Rosa escreveu muito antes o seu livro, mas ele também viajou pelo sertão mineiro e baiano, para pesquisar, para escrever. Bom, então, Guerra do Fim do Mundo foi escrito em 1981 e, segundo o autor, segundo Vargas Llosa, ele leu Os Sertões, né, que é outro livro de Euclides da Cunha, né, em 1972, com o objetivo de roteirizar. Ele recebeu uma encomenda para roteirizar Os Sertões, que é um livro dificílimo do Euclides da Cunha, e transformar isso num roteiro para um possível filme. O projeto acabou não dando certo, né? Mas Vargas Llosa se interessou tanto pela história que, em 1977, enquanto ele estava em Cambridge, ele estava lá como professor convidado em Cambridge, ele começa a pesquisar sobre isso e ele vai concluir, então, o livro em 1981, em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos. Nesse período, de 77 a 1980, ele viaja, vem para o Brasil, vai para o sertão baiano, andou pelos locais que Antônio Conselheiro fez entrevistas, conversou com muita gente. E o que vai falar o livro, então? Eu vou pedir licença para você aqui para ler um trechinho da abertura do livro. E ele diz assim no prólogo: eu não teria escrito este romance sem Euclides da Cunha, cujo livro Os Sertões me revelou, em 1972, a Guerra de Canudos, um personagem trágico e um dos maiores narradores latino-americanos. Desde o roteiro cinematográfico, que foi o seu embrião e nunca foi filmado, até que, 8 anos mais tarde, terminei de escrevê-lo. Esse romance me fez viver uma das aventuras literárias mais ricas e exaltantes em bibliotecas de Londres e de Washington, em arquivos empoeirados do Rio de Janeiro e de Salvador, e em percursos escaldantes pelos sertões da Bahia e de Sergipe. Acompanhado pelo meu amigo Renato Ferraz, peregrinei por todas as vilas onde, segundo a lenda, o conselheiro pregou e nelas ouvi os narradores discutindo ardorosamente sobre Canudos, como se os canhões ainda trovejassem no reduto rebelde e o apocalipse pudesse acontecer a qualquer momento naqueles desertos salpicados de árvores sem folha, cheia de espinhos. Então, este livro, A Guerra do Fim do Mundo, ele dedica para Euclides da Cunha no outro mundo e neste mundo para Nélida Pinhão, a escritora Nélida Pinhão.
Então, o anticristo nasceu para o Brasil governar, mas aí está o conselheiro para dele nos livrar. E ele começa assim, se você me permite. O homem era alto e tão magro que parecia estar sempre de perfil. Sua pele era escura, seus ossos proeminentes e seus olhos flamejavam com um fogo perpétuo. Usava sandálias de pastor e a túnica roxa que lhe caía sobre o corpo lembrava o hábito daqueles missionários que, vez por outra, visitavam as vilas do sertão, batizando multidões de crianças e casando os pares amancebados. Era impossível saber sua idade, sua procedência, sua história, mas havia algo na sua expressão tranquila, nos seus costumes frugais, na sua imperturbável seriedade, que antes mesmo de começar a dar conselho, atraía as pessoas. Ele vai nessa toada. Então ele vai contar a história de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, como eu disse, era um sebastianista, né? Aquele que acreditava na volta do rei português Dom Sebastião, e ele lutou contra a República, né? A República foi criada em 1889 e chama-se Guerra de Canudos porque a história vai se passar num vilarejo no sertão baiano chamado Canudos. Antônio Conselheiro tinha um séquito de seguidores, né? Gente que acreditava nesta figura que narra na abertura do seu livro, e essas pessoas então acabaram se acomodando, né? Invadindo esta fazenda lá no vilarejo de Canudos. Ele trava uma guerra então com a polícia republicana, porque além de ser um pregador fanático, né? Que como eu disse, acreditava na volta de Dom Sebastião, ele insuflava, então, as pessoas que o seguiam, seus seguidores, contra a recém-instaurada República no Brasil, porque ele dizia que os poderes divinos eram do imperador e que o Brasil devia ser um império. Então, isso suscitou uma desconfiança das autoridades que achavam que o homem podia comandar uma revolução lá desses miseráveis e maltrapilhos, e resolve, então, combater Antônio Conselheiro. Foi uma guerra que durou entre 1896 e 1897 e matou mais de 25 mil pessoas, morreram 25 mil pessoas, a maioria então seguidores do Antônio Conselheiro, nessa trágica passagem da história do Brasil, que foi a Guerra de Canudos. Então Vargas Llosa vai se apoiar, como eu disse, nessa pesquisa que ele fez, uma pesquisa de fôlego, né, nesse projeto que consumiu quase 8 anos de trabalho dele, entre pesquisas na biblioteca em Cambridge, em Washington, depois Rio de Janeiro, Salvador, a peregrinação dele. Então é por aí que ele vai então contar a história. E, perdão, que caiu os meus papinhos aqui, onde eu faço as minhas anotações. E eu estava te falando tudo isso para dizer que Guerra do Fim do Mundo, então, nos remete a outro livro, né? Que eu sempre falo aqui, né? Das informações e do conhecimento que o receptor, né? Que você, querido espectador, você pode agregar para ampliar o seu universo e entender melhor a história. Como Mário Vargas Llosa diz, né? Ele conheceu a história de Canudos através do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Para quem não sabe ainda, Euclides da Cunha é um repórter do jornal Estado de São Paulo, e ele vai, no começo do século, 1901, 1902, e vai para essa região de Canudos, lá para o sertão baiano, para esse vilarejo, e onde ele vai escrever. Né? 1902 já é o resultado da viagem dele para o sertão. Ele vai acompanhar então o que foi a Guerra de Canudos. É considerada, Os Sertões, uma obra pré-modernista, é um livro difícil de ler, porque não é um romance, é o que se chamou na época de livro-reportagem, porque a ideia era que Euclides da Cunha fizesse uma reportagem para o estado de São Paulo, e com as peregrinações dele, também com as andanças, ele acaba escrevendo
um livro, mas ele tem um aspecto aqui que é a ideologia do Euclides da Cunha. Euclides da Cunha ele acreditava numa coisa chamada determinismo racial. Ele achava que uma raça, né, ela tinha que ser melhorada. E a Guerra de Canudos e os seguidores de Antônio Conselheiro era fruto de aquele povo lá que estava na região, era um povo miscigenado, né, a mistura do branco e do povo negro escravizado, e que era preciso embranquecer o país, ou seja, preciso europeizar o país, porque era isso que ia melhorar a qualidade brasileira, ou seja, uma bobageira toda que se acreditava na época, que é chamada de determinismo racial, ou a raça superior. Né? O branco europeu era superior ao índio, ao negro e a esse povo miscigenado, e foi esse povo miscigenado, essa ignorância, fruto da ignorância dos índios, dos negros, e a falta, né, de uma raça superior que pudesse, então, melhorar, né? Pudesse melhorar o Brasil, e o Brasil só se melhoraria, então, com o embranquecimento. Isso tudo, então, passa no livro Os Sertões. Não é uma reportagem objetiva, como a gente está acostumado a definir hoje, as reportagens que saem nos jornais, terceira pessoa, onde não nos interessa a opinião do repórter, mas os fatos. Euclides da Cunha mistura tudo isso nessa salada, mas Os Sertões tem uma importância histórica muito grande, né? Porque ele inaugura esse gênero literário do livro-reportagem e um documento histórico, né? Assim como Casagrande Senzala também o é, mas você tem que ter um distanciamento crítico se você for ler para entender a época que se passou a história, início do século XX, no que Euclides da Cunha acreditava, no que Antônio Conselheiro acreditava. Então, aqui, o que nos interessa não é exatamente as ideologias que se perpassam aí, mas as obras que ficaram. Então, a Guerra do Fim do Mundo, ele está baseado em fatos reais, nessa pesquisa que o Mário Vargalhosa fez, e a fonte em que ele foi beber, então, foi Os Sertões de Euclides da Cunha, e se você não leu, se você tiver interesse, eu sugiro que você coloque aí na sua listinha dos livros que você precisa ler antes de morrer, mas com essa ressalva de que havia aí, então, uma visão tanto quanto preconceituosa, quanto tortuosa do Euclides da Cunha, no seu livro, no seu documento. Bom, até aqui tudo bem? Então, esses dois romances do Vargas Llosa, A Guerra do Fim do Mundo, de 1981, Conversa na Catedral, de 1969, dois livros grandes no formato, no número de páginas e no seu conteúdo. Eu recomendo vivamente que, se você não os leu ainda, que você faça. Ambos estão no catálogo das editoras, agora pela Alfaguara. Se você achar que livros, assim como eu acho, está muito caro, né? Os preços dos livros continuam proibitivos, você pode adquiri-los em sebo. Se você mora em São Paulo, tem um sebo grande na Praça João Mendes. Se você está fora de São Paulo, você pode comprar pela internet. Tem um site chamado Estante Virtual que agrega e congrega vários sebos, e você pode comprar e você recebe o livro pelos correios. Eu devia ganhar uma grana aqui, porque eu vivo fazendo publicidade desse povo, mas eu faço sem receber nada mesmo, porque eu acredito nessa forma de comprar livros hoje em dia aqui no Brasil. É um caminho que eu adotei. Bom, eu vou fazer agora um comercialzinho aqui do nosso canal e a gente já vai continuar. Perdão. Eu queria dizer para você que, estou ficando meio repetitivo nisso, mas eu preciso bater um pouco nessa tecla, porque eu preciso continuar esse trabalho. Esse é um canal independente, não monetizado, e para viabilizar o canal aqui, eu criei um crowdfunding numa plataforma chamada apoia-se.com/Antônio Panciarelli. Crowdfunding, para quem não sabe, é o nome mais modernoso aí para a velha e boa vaquinha. Se você quiser, tiver disponibilidade para nos ajudar, basta você entrar na plataforma apoia-se.com/br. O link está aqui logo abaixo, o caminho está aqui logo abaixo. São contribuições modestas, entre 5 e 20 reais.
mas se você tiver possibilidade, quiser doar mais que 20, a gente não vai reclamar. E para aquele colaborador que doou de R$ 20 ou mais, o canal Literatura Sem Fronteiras, canal Literatura Sem Fronteiras em retribuição, a gente se oferece para dar uma aula particular. Basta que você nos avise por e-mail ou pelas redes sociais que você fez essa contribuição e o seu contato, nós retornamos o contato e agendamos uma videoaula, pode ser pelo Zoom, pelo Skype, outra plataforma que você tiver acesso. São aulas de 45 minutos, com o tema A Escolha do Colaborador. Você pode escolher, se você quiser falar de literatura, se você quiser falar de português, gramática, sintaxe, essas coisas. Se você estiver se preparando para um vestibular, para o Enem, para o exame da Ordem dos Advogados ou para o concurso público, pode ser aula de redação, o tema fica a escolha do freguês, basta então você fazer essa contribuição de R$ 20 assim. Desde já eu agradeço e peço desculpas por estar passando o chapéu aqui, mas é uma forma que eu encontrei de manter vivo esse canal e melhorar a qualidade comprando os equipamentos melhorzinhos aqui para ele. Bom, uma outra coisa que eu queria falar, um outro recadinho, é sobre a minha amiga Monique Machado, uma carioca de sorriso franco e farto. Ela tem um podcast chamado Do Livro ou Não Me Livro, é um podcast diário, eu ouço sempre, e é importante porque ela fala de autores independentes. Como se sabe, é dificílimo, ultra difícil viver de literatura no Brasil, poucos são aqueles que conseguem, então ela vai falar então sobre autores independentes, vai conversar, um papo bastante animado, eu recomendo, Do Livro ou Não Me Livro. Ok? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Vamos então continuar falando de Mário Vargas Llosa. Então, para concluir a nossa videoaula de hoje, que eu espero estar despertando o teu interesse para que você leia ou releia Vargas Llosa, né? Nós vamos falar de mais 2 livros dele rapidamente aqui. Um deles, que eu não havia citado ainda, que é de 2006, chama-se Carta a um Jovem Romancista. É uma espécie de guia que o Vargas Llosa faz para jovens escritores. Cada capítulo é uma carta que ele está escrevendo, né? O gênero epístola, gênero literário epístola, que epistolar, que eu já falei aqui na aula passada, e ele vai então dando dicas, né? De como um jovem deve, que quiser, que tiver interesse de enveredar pelos romances, como ele deve fazer. Agora, se você acha que Vargas Llosa não merece crítica, ou que ele só escreveu livros bons, não é bem assim, não. Eu tenho uma crítica a um livro dele, não só eu, né? O livro foi deverasmente criticado e recebeu péssimas críticas, que é um livro que ele escreveu chamado, livro mais recente, de 2006, mais ou menos, que se chama Cinco Esquinas. Cinco Esquinas é um thriller, né, que se passa no período anterior à queda do ditador Fujimori, e há um detalhe aí, havia um toque de recolher na cidade, no país, né, que é determinado pelo governo para combater o grupo guerrilheiro Sendero Luminoso. E Mário Vargas Llosa, então, vai escrever um livro. Eu acho que isso deve ter sido encomenda do editor, tal, porque estava precisando de um best-seller. Ele vai falar de temas como revistas de fofoca, celebridades. Olha, é uma coisa que ele não precisava ter escrito. Não precisava, porque não é que o livro seja ruim. O livro é muito ruim, muito. Não precisa nem se dar o trabalho de comprar e ler. Fica aqui o registro. Acho que os grandes autores eles acabam sofrendo uma pressãozinha aí dos editores para que, né, publiquem coisas novas. Isso aconteceu também com José Saramago, né, outro grande escritor português, prêmio Nobel de Literatura, aliás, prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa, que também acaba sujeitando a escrever coisas menores, né, coisas que não agregam nada à biografia do autor, e no caso aqui de Cinco Esquinas, eu acho que ele não agrega absolutamente nada, pelo contrário, ele depõe contra Vargas Llosa, eu não sei em que momento, em que situação que ele escreveu essa bobajada toda, mas fica aí o registro, eu não podia deixar de falar, porque nem tudo são flores na vida de um autor. Claro que isso é uma questão menor, isso não altera
em nada a trajetória, a grandeza e a importância de Mário Vargas Llosa na literatura latino-americana e na literatura mundial. Foi um deslize. Todo mundo está sujeito a deslize e ele deslizou em grande com esses 5 esquinas aqui que é para esquecer, não vale nem a pena comprar, ok? Bom, para concluir a nossa videoaula, então, é aquela hora que eu tento fazer um link entre grande literatura e grandes filmes, e eu encontrei, então, 3 adaptações literárias do Vargas Llosa que merecem ser citadas aqui. Um deles é La Ciudad de los Perros, A Cidade e os Cães. É um filme do Francisco Lombardi, né? Você encontra aí nas plataformas de streaming ou talvez até aqui no YouTube. Depois, o próprio Francisco Lombardi vai fazer Pantaleão e as Visitadoras, né? Para quem eu não mencionei aqui, mas é um livro importante do Mário Vargas Llosa, onde ele conta a história de umas prostitutas que visitavam os militares, e Pantaleão é o chefe desses militares que acaba se apaixonando por uma dessas visitadoras. E depois, então, a gente tem La Cidade de los Perros, La Ciudad de los Perros, a Cidade dos Cães, de peruana, de 1985, do Francisco Lombardi. Esse filme, inclusive, foi indicado como filme peruano para concorrer ao Oscar em 1986, mas não levou. Pantaleão e as Visitadoras, do mesmo Francisco Lombardi, é do ano 2000. E depois a gente tem um filme de 2005 chamado A Festa do Bode, né? La Fiesta del Chivo, é do Luiz Llosa. Um detalhe, o Luiz Llosa é primo do Mário Vargas Llosa. Ele fez esse filme em 2005 e a protagonista do filme foi a bela Isabella Rossellini. Então são esses 3 filmes que eu recomendo, lembrando sempre que os filmes não substituem os livros, eles são apenas um complemento. La Ciudad de los Perros, de 1985, Pantaleón e las Visitadoras, de 2000, e La Fiesta del Chivo, de 2005, com a belíssima Isabella Rossellini. Então, nós chegamos naquele momento em que eu peço para você que, se você chegou até aqui, nos acompanhou até aqui, que você vá lá agora e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho. Se você tiver pachorra, então eu peço que você vá lá embaixo agora e deixe um comentário, diga se gostou, não gostou, se eu estou no bom caminho, se eu falei alguma bobagem aqui, alguma coisa que eu não devia, se você concorda com a crítica que eu fiz sobre os livros do Vargas Llosa. Isso é muito importante para mim, porque é um feedback, e aí eu sei se eu estou trilhando o caminho certo, se eu devo inaugurar uma outra temporada depois dessa temporada aqui. Então eu agradeço se você puder deixar um comentário lá embaixo. E e-mail, você ainda é um daqueles como eu escreve e-mail? Se você quiser escrever um e-mail para mim, o meu e-mail está passando aqui agora, é professorpancharelli@gmail.com. Eu tenho o máximo prazer em responder, eu respondo a todos os e-mails que eu recebo. Você pode mandar um e-mail com sugestão, comentários, críticas. Se você quiser sugerir um autor ou um livro que eu não falei ou que não está programado para a gente falar aqui agora, fique à vontade, a gente aceita, o canal Literatura Sem Fronteiras aceita sugestões. O único senão aqui é que nós não falamos de autoajuda, por razões óbvias a gente não perde tempo falando de bobagens, mas a gente está aberto a todas as outras sugestões e nós podemos considerar. Tudo bem? Então, não esquece, se você não se inscreveu no nosso canal, ainda está em tempo, vai lá embaixo, inscreva-se, acione lá a campana, o sininho, assim toda vez que eu postar uma videoaula nova aqui, você será avisado. Deixa um joinha para a gente. E lembrando, então, que eu volto na próxima semana, na próxima segunda-feira, para falar de outro grande escritor latino-americano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E eu vou falar, então, do chileno, do poeta Pablo Neruda. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Convido desde já para assistir a nossa próxima videoaula sobre Pablo Neruda e deixo então aqui meu obrigado, um grande abraço e até a próxima semana. Muito obrigado.